Esse vídeo é para você que vai entrar na faculdade ou que tá pensando em entrar, tá aí naquele momento da espera, ansioso, meio sem saber o que fazer. Fica comigo até o final do vídeo porque eu tenho 6 dicas práticas de coisas que eu fiz, tenho feito, antes de começar as minhas aulas na faculdade, que tem me ajudado bastante e que eu tenho certeza que vai te ajudar também. Quer saber que dicas são essas? É logo depois da vinheta. Oi, eu sou a Monique, apaixonada por autoconhecimento e psicologia. Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sei que é difícil controlar a ansiedade desse momento pré-início das aulas, na faculdade, porque eu tô vivendo isso na pele. Eu começo as minhas aulas daqui a uma semana, mas muito antes disso eu já tava praticando algumas coisas, algumas rotinas, alguns hábitos que eu sabia que iam me ajudar para quando eu já tivesse de fato na faculdade. Então nesse vídeo eu resolvi reunir 6 coisas que você pode fazer antes de entrar na faculdade que vão te ajudar para quando você já estiver na faculdade. Lembrando que essas dicas não são restritas para quem é estudante de psicologia, tá? Mas são dicas gerais que servem para qualquer estudante de qualquer área, beleza? Então vamos lá, a primeira dica é: pesquise sobre o curso que você quer. Pode parecer meio óbvio, mas às vezes a gente acha que gosta de uma determinada área, mas esse gostar é de uma maneira mais genérica, digamos assim. Por exemplo, posso dizer que, eu gosto de psicologia, porque psicologia estuda o pensamento e o comportamento humano. Tá, beleza. Mas você concorda que só isso é muito vago? Um exemplo de pergunta mais certeira que a gente poderia se fazer é: o que exatamente eu vou estudar dentro da graduação de psicologia, Então o que eu fiz, tá? Eu pesquisei aqui no meu estado todas as faculdades que ofereciam um curso de psicologia. E aí eu entrei no site de cada uma delas e fui ver a grade curricular de psicologia, de cada uma, para poder, ter uma noção do que cada uma iria me oferecer de disciplina, de matéria, e eu ter uma noção mais concreta do que eu ia estudar. É claro que a gente sabe que essa grade curricular ela vai variar de instituição para instituição, porém o que é essencial vai se manter. Então ali, para você conhecer e ter uma ideia ali do que te espera na graduação, é legal você fazer esse tipo de pesquisa. Evite surpresas e já pesquisa antes para não ter problema. E aí, ainda dentro dessa dica de pesquisa, o que você também pode fazer é conversar com pessoas que já estudaram esse curso que você está pretendendo fazer, algum amigo, algum familiar, enfim, para você ter uma noção, ouvir dessa pessoa, trocar experiências com ela e ouvir dessa pessoa o que ela achou do curso, como foi a experiência dela. De repente, se ela já trabalha, ela pode te dar ali uma noção de como que anda o mercado de trabalho dentro dessa área, Então, assim, é sempre válido a gente trocar experiências com alguém que já tenha passado ali por aquela estrada que a gente está pretendendo adentrar. Então, resumindo, pesquise antes para você não ter surpresas no futuro e saber se é isso mesmo que você quer nesse curso, tá bom? Dica número 2, assista aulas previamente. Uma coisa que eu fiz bastante e que ainda faço até agora é procurar aulas gratuitas dentro dessa área que eu quero, no meu caso, a psicologia, para eu já ir me acostumando ali com a dinâmica, com o estilo de aula, enfim, aquele ambiente de graduação que é diferente do ambiente escolar, Então é muito legal que você já pesquise dentro da sua área conteúdos gratuitos que possam te ajudar a já ter também uma noção maior do que você vai estudar, de como que vai ser as aulas na graduação, tá? Aqui no YouTube mesmo tem muito conteúdo riquíssimo e gratuito que você pode utilizar para estudar. Eu tenho feito isso bastante. Por exemplo, eu achei o canal de uma instituição de pós-graduação em psicologia. Tem lá disponível no canal deles várias aulas abertas, gratuitas, grupos de estudos em várias áreas da psicologia. Então, assim, tem muita coisa bacana que você pode pesquisar também dentro da sua área, que você vai achar. Aulas experimentais. Então, assim, vale a pena pesquisar, porque tem muita coisa bacana que pode já te ajudar a se inserir dentro desse universo acadêmico, tá bom? Terceira dica, pesquise sobre métodos de estudo. Uma coisa que eu tô viciada em fazer é ficar assistindo aqueles videozinhos de story vlog, sabe? Aquelas pessoas estudando, lendo algum conteúdo, escrevendo, mostrando ali a sua rotina de estudos. Eu tô viciada nesse tipo de vídeo. Nisso de ficar assistindo e tal, eu comecei a despertar um interesse em pesquisar sobre técnicas de estudo. Isso pode parecer óbvio para algumas pessoas, mas eu nunca tinha pensado sobre métodos para se estudar. Ou seja, técnicas que a gente pode se utilizar para aprender
a aprender de uma forma mais eficaz, né? Eu achei isso maravilhoso. Então, assim, eu sei que existem vários métodos de estudo. A ideia desse vídeo não é focar nisso, nesses métodos, mas a dica que eu queria deixar é: pesquise sobre métodos de estudo e encontre um método que seja mais eficaz e adequado para você. Vai testando para você já saber, já ter uma ideia ali, pelo menos, do que funciona melhor para você. E aí, quando você já estiver na faculdade, você já vai estar ali um passo à frente, já sabendo ali o caminho que você vai percorrer para os seus estudos, tá bom? Então essa é a minha terceira dica. Encontre um método de estudos para chamar de seu. Gente, como assim que eu tô toda descabelada nesse vídeo e ninguém me avisou nada? Por outro lado, também é importante ressaltar que você vai procurar um método de estudo que combine com você, mas não fique também super preso nisso, tá? Pode ser que quando você de fato entrar na faculdade, você veja que aquele método que você achava que ia funcionar, na verdade não tá funcionando muito. Então, não tem problema, tá? Você vai adaptando, você vai mudando. Nada melhor que a própria prática pra gente de fato saber o que vai funcionar. Até porque a nossa rotina vai mudando. Pode ser que um método que você usou no primeiro período, no segundo vai ser completamente diferente, de acordo com a sua rotina, com as suas demandas. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração, tá bom? A ideia principal é: esteja preparado para dar o melhor nos seus estudos, extraindo o máximo de conhecimento possível para que você seja capaz de usar esses conhecimentos na sua formação depois que você sair da faculdade, tá? Não pensa que, eu preciso estudar para conseguir boas notas e passar esse semestre. Não, esse pensamento a gente tinha quando a gente estava na escola. Na faculdade é outra dinâmica. Agora a gente quer aprender pra gente usar na nossa profissão. Então não faz muito sentido você querer tirar boas notas só para passar de semestre, sendo que na verdade você precisa ser um bom profissional depois que você sair dali. Então pensa nisso e queira absorver o conhecimento para você usar depois que você sair da faculdade no seu trabalho, beleza? E aí, esse papo tá fazendo sentido para você? Se sim, se você tá gostando, se tá agregando valor na tua vida, curte esse vídeo, se inscreve no canal para você não perder os próximos conteúdos que estão por vir. E aqui a gente vai falar muito sobre o quê? Sobre estudos, sobre organização, sobre autoconhecimento, todo esse universo da psicologia, dos estudos, porque é o que eu vou viver agora, né? Entrada na faculdade. Então eu pretendo trazer muito conteúdo sobre isso, sobre a faculdade e também sobre psicologia. Então assim, não perde, não deixa de se inscrever, porque vai vir coisa boa por aí, tá bom? Então bora continuar, porque eu ainda tenho 3 dicas maravilhosas pra te dar. Uma outra forma de você já ir se familiarizando com esse universo que você está para adentrar é você já selecionar algumas literaturas básicas para já começar a ir lendo, para você ir já se adaptando com a linguagem. É claro que eu não tô falando aqui de nada super complexo, super teórico, até porque isso você vai ver na faculdade, né, com seus professores. Mas assim, eu tô falando de uma coisa mais simples mesmo, uma literatura mais simples, mais básica, só para você já começar a ter uma leve introdução ali dentro do tema ali, né, da área que você quer. Por exemplo, falando especificamente agora da área de psicologia, que é o meu campo. Eu sei que existem alguns livros básicos da área que eu posso comprar para já ir lendo, né? Por exemplo, o livro Tudo que você precisa saber sobre psicologia e também o livro da psicologia são exemplos de livros que têm uma linguagem simples, não são teóricos, não são livros que eu vou ler na faculdade, mas que assim, interessante eu já ter para ir já me familiarizando, já conhecendo os principais autores, suas abordagens, suas teorias, tudo isso de uma forma bem simples, nada profundo, e você pode usar antes de você entrar na faculdade de psicologia, para ter uma ideia, um conhecimento mesmo. Você que tá ali zerado, não sabe praticamente nada, não sabe nem quem foi Freud, já vai ter essa ideia. E até depois que você já estiver na faculdade, pode até servir como um material ali de consulta, né? Pra você, preciso relembrar qual era a teoria de fulano. Aí você pega o livro e relembra e tudo mais. Então a quarta dica é essa: se você tem aí ainda algum tempinho até começar as suas aulas, já vai comprando alguma coisinha ali e já vai lendo aos pouquinhos, só pra você ter uma noçãozinha e não entrar assim zerado na faculdade. Já que a gente tá falando aqui de leitura, a quinta dica é: pratique leitura ativa. Levando em consideração que na faculdade é um ambiente em que a gente vai precisar ler muita coisa, absorver muito conteúdo, é essencial que a gente busque encontrar um método de leitura eficaz que vá nos ajudar nessa missão. E aí, a prática da leitura ativa nos seus estudos pode te ajudar e muito a absorver, né, a reter todo esse conhecimento. Mas como que funciona essa leitura ativa? É bem simples. Bom, vamos começar pensando no que é uma leitura passiva. A leitura passiva é aquela em que a gente só bate o olho nas palavras, mas sem prestar muita atenção no que elas estão dizendo, sabe? Por exemplo, quando a gente tá na rua e vê ali algum texto em algum outdoor, ou quando a gente tá no transporte público e aí tem ali algum aviso, né, algum texto aleatório lá, e a gente bate o olho, a gente lê, mas a gente tipo, tá, beleza, não presta muita atenção, sabe? Isso seria uma leitura passiva. Agora, a leitura ativa é aquele tipo de leitura em que a gente vai ter um maior envolvimento com
com o texto, sabe? Então a gente vai ler aquele texto, a gente vai usar marca-texto para grifar as ideias mais importantes, para grifar os conceitos daquele texto, as ideias principais. Não só simplesmente grifar, a gente vai fazer perguntas para aquele texto, a gente vai escrever com as nossas próprias palavras o que a gente entendeu daquilo que a gente acabou de ler. A gente vai conversar, é como se a gente estivesse conversando com o texto, sabe? Quando a gente faz isso, isso ajuda o nosso cérebro a fixar melhor aquilo que a gente está lendo. Então a quinta dica é essa: comece a praticar desde já a leitura ativa em todos os textos que você for ler, não só nos acadêmicos, mas todo texto que você for ler, você pode usar a leitura ativa e você vai ver que isso vai te ajudar a reter muito mais o conteúdo dos textos que você for ler, tá bom? E a sexta e última dica é: monte um cronograma de estudos de acordo com a sua realidade. Antes mesmo de você entrar na faculdade, já tenha em mente que você vai precisar se organizar para conseguir dar conta de toda a demanda da faculdade, tá? Principalmente se você for do time de pessoas que trabalha e estuda, que é o meu caso. Você vai ter que dar um jeito de conciliar trabalho e estudo, e para você conseguir fazer isso, você vai ter que ter ali um mínimo de organização. Então, qual é a minha dica para vocês aqui? Digamos que você já saiba ali quais são as matérias que você vai estudar naquele primeiro semestre. O que você vai fazer? Já pega essas matérias, já coloca lá todas elas bonitinho, anotado os nomes, e já vai distribuindo elas na sua semana de acordo com o seu tempo livre. Por exemplo, você sabe que na segunda você tem aula de genética e de psicologia social. Então, sabendo disso, você vai pegar essas duas matérias e você vai estudar elas naquele dia em que você vai ter a aula, né? Então, se você estuda à noite, durante o dia, né, de repente no seu horário de almoço, se você trabalha, pega ali, usa o seu horário de almoço, né, ou acorda um pouquinho mais cedo e tenta encaixar ali um estudo antes de você começar a sua rotina de trabalho. Não sei, a gente vai dar um jeito, mas a gente precisa identificar ali as lacunas do nosso dia em que a gente tá mais livre, conseguir encaixar nesses momentos os nossos estudos, tá bom? É um exemplo do que você pode fazer aí pra se organizar. E aí você vai distribuindo as matérias durante toda a sua semana e vai fazendo esse esquema, tá bom? É claro que o cenário ideal é que a gente consiga estudar todos os dias pelo menos um pouquinho de cada matéria. Mas a gente sabe que na prática, às vezes, isso não é bem possível. Vão ter dias mais corridos, onde a gente não vai conseguir parar para estudar ali como a gente gostaria. Vão ter dias que o único momento disponível que a gente vai ter para conseguir ler alguma coisa é dentro do ônibus ou do metrô, indo ou voltando da faculdade. Então, assim, gente, vai se virando, a gente vai se adaptando aí do jeito que a gente consegue, mas o mais importante é que a gente dê o nosso melhor, que a gente consiga ele ter um mínimo de organização para que a gente consiga usar o nosso tempo da melhor maneira possível e ao nosso favor. Essas foram as 6 dicas que eu queria dar para vocês, coisas que eu tenho feito por aqui e que tem me ajudado muito a diminuir essa ansiedade, né, desse período pré-início das aulas, né, que é daqui a uma semana. E focar nesses aspectos que eu trouxe aqui para vocês hoje foi o que me fez ficar mais tranquila, até me fez ficar ainda mais animada com a ideia de caramba, eu vou voltar a estudar. E esse sentimento de que eu já vou começar com o mínimo de organização possível, pra mim, gente, é maravilhoso. Então é isso, filtra aí tudo isso que eu te falei nesse vídeo, adapta pra sua realidade e bora que essa jornada tá só começando e a gente ainda tem muita figurinha pra trocar. Agora comenta aqui embaixo qual dessas dicas que você mais gostou, qual que você vai colocar em prática, ou se você tem alguma outra dica pra acrescentar que eu não tenha falado aqui, mas que você faz aí que funciona, comenta aqui também pra gente continuar essa conversa nos comentários, tá bom? Ah, e compartilha também com aquele amigo que vai entrar pra faculdade e que tá precisando de algumas dicas, tá bom? E é isso, eu te espero no próximo vídeo, um beijo e vamos juntos florescendo!